Oi, gente, sou a professora Ana Maria e nesta aula vamos falar sobre o sistema de numeração romano, a maneira como os romanos criaram e adotaram para representar os números. Em muitas situações do nosso dia a dia, a gente também utiliza esse mesmo sistema de numeração. Por exemplo, para escrever os séculos, estamos no século 21. O 21 a gente escreve usando o sistema de numeração romano. Em alguns livros, os capítulos também são escritos usando o sistema de numeração romano. A gente encontra também em relógios bem antigos os números que marcam as horas escritos em algarismo romano. Agora vamos conhecer que algarismos são esses, que símbolos são esses. São essas letras maiúsculas. A letra I vale 1, a letra V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Com estes 7 símbolos, nós podemos escrever qualquer número no sistema de numeração romano. Agora, esse sistema tem algumas regrinhas. Vamos conhecer, ó. Somente os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes seguidas. Então, das 7 letras, somente 4 pode ser repetida no mesmo número. E essa repetição só pode ocorrer no máximo 3 vezes, certo? Outra regrinha. Um símbolo menor escrito depois de um símbolo maior indica uma adição. Vou dar um exemplo. Se eu tenho o símbolo X, que vale 10, e depois desse X eu colocar um símbolo menor do que ele, por exemplo, o V ou o I, eu vou somar os dois valores. Se eu colocar o I, eu tenho o quê? 10 mais 1. Que dá 11. Então, XI é a maneira como eu represento o 11, ok? Se depois do X eu escrever o V, que é menor que ele, eu também vou somar. Então, vai ficar 10 mais 5, que dá 15. Tudo bem? Agora, um símbolo menor escrito antes de um símbolo maior indica uma subtração. É o contrário. Se o símbolo menor estiver antes do símbolo maior, nós vamos subtrair os valores. Por exemplo, eu vou só trocar aqui, ó. Antes do X, eu vou colocar o I maiúsculo. Ele é menor do que o X. Aqui vale 1, aqui vale 10. Então, o que eu vou fazer? Uma subtração. Eu tenho 10 e vou diminuir de 1. O resultado dá 9. E X é a maneira como a gente representa o 9, ok? Outro exemplo. Eu tenho aqui o L e antes do L eu tenho o X. Bom, o L vale 50. Eu vou diminuir porque o X é menor, está antes do L. E esse X vale 10. 50 menos 10 é igual a 40. XL é a maneira que a gente representa o 40. Tudo bem? Mais outra regrinha. O símbolo I é escrito antes do V e do X. O X é antes do L e do C. E o C é antes do D e do M. Então, é bom a gente se ligar nessa regrinha. Olha só. Esse I, eu só posso escrever ele antes do V e do X, certo? O L, aliás, o X, só posso escrever ele antes do L e do C. E o C, só posso escrever antes do D e do M, que é o que restou. Certo? Última regrinha. Quando há um traço horizontal sobre o símbolo, o valor é multiplicado por 1000. Bom, nós temos o M que representa o 1000. Mas digamos o seguinte, eu quero escrever 9000. Eu vou deixar aqui esse exemplo. Bom, aqui é 9, certo?
Quando eu coloco um traço horizontal aqui em cima do 9, eu multipliquei o valor por 1000. Então, aqui eu tenho 9.000, certo? Eu quero representar o 10.000. Bom, o X vale 10, então, para multiplicar por 1000, coloco esse tracinho. E aqui dá igual a 10.000. Certo, gente? Agora vamos treinar. Escreva como os romanos apresentavam os seguintes números. Bom, a ideia aqui é a gente representar o valor posicional de cada algarismo. Bom, aqui eu tenho 20, duas dezenas. Como é que eu represento duas dezenas? Bom, uma dezena é x. Então, eu vou ter x, que é uma dezena, mas eu preciso de duas. Então, boto mais uma. Pronto, unidade é 0, então 20 é x. Como é que eu represento o 36? Eu tenho 3 dezenas. Uma dezena vale x. Então, eu vou ter 3. Uma, duas, 3. Eu posso escrever o x até 3 vezes. Então, tá de acordo. Agora, como é que eu represento esta unidade? 6 unidades. Eu não tenho um símbolo que representa o 6. Bom, mas eu sei que o 6 é o quê? É o 5 mais 1, certo? Então, eu vou lembrar desta regrinha aqui, da adição. Eu vou escrever o V, que vale 5, e depois desse V, eu vou colocar o 1, que é o I. Então, aqui eu tenho 36. Como é que eu represento 99? Eu tenho 9 dezenas. Bom, eu não posso escrever o X 9 vezes, certo? Então, o que eu vou fazer? Bom, o 90 é 10 antes do 100, certo? Então, eu vou lembrar desta regrinha. Eu vou escrever um símbolo menor antes de um maior. Então, aqui eu tenho, ó, 100, aí eu tiro 10. Eu tenho quanto aqui? 90. E como é que eu represento o 9? Lembra? Eu vou tirar 1 de 10. Aqui eu tenho o 10 e antes eu coloco o 1, que é o I. Certo? Próximo, 110. Bom, eu tenho uma centena. Centena eu represento por C. Então, aqui eu tenho 100. E aqui eu tenho uma dezena. 10, unidade nenhuma, então CX 110. Próximo, 542. Eu tenho aqui 5 centenas. Bom, eu tenho o D, que representa 500. Então, eu vou escrever aqui o D, certo? Como é que eu vou representar esta 4 dezenas? Né? 40. Bom, 40, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 10 de 50. Então, eu vou escrever primeiro o 10, que ele é menor, e depois o 50, certo? E agora, para escrever o 2, eu preciso de 2i. 1, 2. Ok? 1590. Bom, unidade milhar. 1000 eu tenho, é o M. Então, aqui eu tenho M. 500, nós temos aqui o D. E o 90, olha só, já fiz aqui, né? Eu tiro 10 de 100. Unidade eu não tenho, então fica dessa forma. Próximo exemplo. 2024. Bom, eu tenho 2 unidades de milhar. O M pode repetir? Pode. Então, eu vou escrever 2 vezes. Aqui eu tenho 1000, com mais 1000, 2000. Centenas, nenhuma. Dezenas, eu tenho 2. Então, eu posso escrever o X 2 vezes. 1, 2. E agora, para escrever o 4? Bom, o 4 eu não tenho um símbolo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou escrever o I antes do V, que aí eu vou lembrar dessa regrinha. O menor antes do maior indica uma subtração. Aqui eu tenho 5, coloco o I antes, então agora eu tenho 4. 2024. E como é que eu represento aqui 5.000? Bom, o 5 é representado por V. Lembra dessa regrinha aqui? Quando eu colocar um tracinho aqui, este valor vai ser multiplicado por 1000, certo? Então, fechou, 5.000. Último exemplo, 7.010. Bom,
Como é que eu vou representar os 7.000? Eu escrevo 7 e para escrever o 7, olha só, eu coloco o V, que vale 5, e coloco um I, aqui eu tenho 6, com mais um eu tenho 7. Só que é 7.000, então eu coloco o tracinho aqui. Centena nenhuma, e aqui eu tenho uma dezena. Como é que eu represento 10? Com o X, certo? Agora, é importante lembrar, gente, esse tracinho, ele não vai até aqui. Só aqui, ó, na unidade de milhar, que é o 7. Então, até aqui, certo? Esse 10 aqui não está multiplicado por 1.000, somente o 7. Ok, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos.